Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 8. Trabalhar com as suas convicções. Agora, a tarefa que tem pela frente é integrar no seu ambiente mental as 5 verdades fundamentais apresentadas no capítulo 7 a um nível funcional. Para o ajudar, iremos olhar detalhadamente para a natureza, as propriedades e as características das convicções. No entanto, antes de o fazermos, irei rever e organizar os principais conceitos apresentados até agora num sistema mais claro e prático. Aquilo que aprender neste capítulo e nos 2 seguintes irá formar as bases para a compreensão de tudo o que precisa fazer para atingir os seus objetivos como trader. Definir o problema. Ao seu nível mais elementar, o mercado não é mais do que uma série de ticks para cima e para baixo, que formam modelos de comportamento. A análise técnica define estes modelos como padrões. Um determinado padrão é uma indicação de que existe uma maior probabilidade de o mercado se movimentar numa direção do que na outra. No entanto, existe um paradoxo importante, porque um padrão implica consistência, ou, pelo menos, um resultado consistente. Mas a realidade é que cada padrão é um acontecimento único. Podem parecer indicar exatamente o mesmo em 2 acontecimentos distintos, mas as semelhanças são somente aparentes. A força elementar por detrás de cada padrão são os traders, e os traders que contribuem para a formação de um padrão são sempre diferentes dos traders que contribuem para o seguinte, pelo que o desfecho de cada padrão é aleatório. As nossas mentes têm uma característica estrutural, o mecanismo de associação, que pode fazer com que seja difícil lidar com este paradoxo. Estes modelos, ou os padrões que representam, fluem em todos os períodos de tempo, fazendo do mercado um fluxo interminável de oportunidades para entrar, sair, encaixar ganhos, reduzir perdas, aumentar ou reduzir posições. Por outras palavras, da perspectiva do mercado, cada momento oferece a cada trader a oportunidade de fazer algo em seu benefício. O que nos impede, então, de percebermos cada momento presente como uma oportunidade para fazermos algo, para agirmos adequadamente ou para não agirmos de todo? Os nossos medos. Qual é a origem dos nossos medos? Sabemos que não é o mercado, porque da perspectiva do mercado, os padrões que criam as subidas e as descidas não têm carga positiva nem negativa. Em resultado disso, as subidas e as descidas não têm capacidade para nos colocar num determinado estado de espírito, negativo ou positivo, perder a nossa objetividade, cometer erros ou excluir-nos do fluxo de oportunidades. Se não é o mercado que nos faz entrar num estado de espírito com carga negativa, então o que é? A forma como definimos e interpretamos os sinais que recebemos. Então, o que determina o que recebemos e o modo como definimos e interpretamos essa informação? Aquilo que acreditamos ou supomos ser verdade. As nossas convicções, a funcionar em conjunto com os mecanismos de associação e com os mecanismos de proteção para evitar a dor emocional, funcionam como uma força sobre os nossos 5 sentidos, fazendo com que percebamos, definamos e interpretemos os sinais de mercado de tal forma que estejam em consonância com aquilo que esperamos. Aquilo que esperamos corresponde àquilo que acreditamos ou pressupomos ser verdade. As expectativas são convicções projetadas para um momento futuro. Cada momento é único da perspectiva do mercado. Mas se os sinais gerados pelo mercado forem semelhantes em qualidade e propriedades a algo que já está nas nossas mentes, os 2 conjuntos de informações, interno e externo, ligam-se automaticamente. Quando esta ligação ocorre, desperta um determinado estado de espírito, confiança, euforia, medo, terror, desilusão, pesar, traição, etc., que corresponde a convicções, pressupostos ou memórias às quais a informação externa já estava associada. Isso faz parecer que o que percebemos no exterior é exatamente o mesmo
que já estava implantado dentro de nós. É o nosso estado de espírito que faz com que o que percebemos do exterior, no mercado, pareça verdadeiro e indiscutível. O nosso estado de espírito tem sempre a verdade absoluta. Se eu me sentir confiante, então estou confiante. Se me sentir com medo, então fico com medo. Não podemos lutar contra a energia que flui para nossa mente e corpo num determinado momento. E porque eu sei indiscutivelmente como me sinto, posso dizer que também sei a verdade do que estou a perceber fora de mim nesse momento. O problema é que o modo como nos sentimos é sempre para nós a verdade absoluta, embora situações que despertaram o nosso estado de espírito possam ser verdadeiras ou não, relativamente ao mercado, num determinado momento. Recordemos o exemplo da criança e do cão. A criança sabia, sendo para ela um fato indiscutível, que qualquer cão que encontrasse depois do primeiro seria perigoso, devido à forma como se sentia depois de ter entrado no seu território de consciência. O segundo cão não lhe causou medo. A sua memória com carga negativa, a funcionar em conjunto com o seu mecanismo de associação e o seu mecanismo de proteção para evitar a dor emocional, é que lhe causaram o medo. A criança experimentou a sua própria versão da verdade, que não correspondia às possibilidades que existiam no ambiente. A sua convicção acerca da natureza dos cães era limitada relativamente às possíveis características manifestadas pelos cães. Mas o estado mental que experimentava cada vez que encontrava um cão fazia acreditar que sabia exatamente o que esperar deles. Este mesmo processo faz-nos acreditar que sabemos exatamente o que esperar do mercado, quando a realidade é que há sempre forças desconhecidas a operar a todo momento. O problema é que, no instante em que pensamos que sabemos o que esperar, deixamos simultaneamente de ter em consideração todas as forças desconhecidas e as várias hipóteses criadas por essas forças. As forças desconhecidas são outros traders a abrir e fechar posições, com base nas suas convicções sobre o futuro. Por outras palavras, na realidade, não podemos saber exatamente o que esperar do mercado, até conseguirmos ler as mentes de todos os traders que têm potencial para agir com uma força sobre o movimento de preços, o que não é uma hipótese muito provável. Como traders, não nos podemos dar ao luxo de cair na ilusão do "eu sei o que esperar do mercado". Podemos saber exatamente qual o potencial de uma oportunidade, ou apenas como nos parece, e podemos saber exatamente qual o potencial de uma oportunidade, ou apenas como nos parece e podemos saber exatamente quanto precisamos de arriscar para descobrir se essa oportunidade se confirma ou não. Podemos saber que temos um plano específico para encaixar mais-valias se um trade funcionar, mas é tudo. Se deixamos que o que pensamos saber se transfira para a nossa interpretação do comportamento do mercado, arranjamos problemas. Nesse caso, tudo o que é preciso para nos colocar numa carga negativa no nosso estado mental é "eu sei o que esperar do mercado", assente nas convicções, nas memórias ou nas atitudes que nos fazem interpretar as subidas e as descidas ou qualquer outra informação do mercado como tudo menos como uma oportunidade para fazer algo em nosso benefício. Definir os termos. Quais são os objetivos? Em última análise, ganhar dinheiro é o objetivo de toda a gente. Mas se o trading fosse somente uma questão de ganhar dinheiro, não seria necessário ler este livro. Abrir uma posição ganhadora ou até uma série delas não requer grande habilidade. Por outro lado, criar resultados sustentados e ser capaz de manter os ganhos, isso sim, requer aptidões. Ganhar dinheiro de forma consistente é um subproduto de adquirir e dominar certas aptidões mentais. O grau com que compreende isto é o mesmo que o fará deixar de se focar no dinheiro e passar a focar-se no modo como consegue utilizar o trading como ferramenta para dominar essas aptidões. Quais são as aptidões? A consistência é o resultado de um estado mental objetivo e despreocupado,
em que se está preparado para perceber e agir com base no que o mercado está a oferecer, seja o que for, num dado momento presente específico. O que é um estado mental despreocupado? Despreocupado significa confiante, mas não eufórico. Quando está num estado mental despreocupado, não sente medo, excitação ou impulso para fazer nada, porque eliminou eficazmente o potencial para definir e interpretar os sinais do mercado como ameaçadores. Para eliminar a sensação de ameaça, tende a aceitar completamente o risco. Quando tiver aceitado o risco, estará tranquilo com qualquer resultado. Para estar tranquilo com qualquer resultado, tem de conciliar algum conflito existente no seu ambiente mental com as 5 verdades fundamentais sobre o mercado. Além disso, tem também que integrar estas verdades no seu sistema mental como verdades elementares. O que é a objetividade? A objetividade é um estado mental em que conscientemente aprende sobre a natureza dos movimentos do mercado. Por outras palavras, nada está a ser filtrado ou alterado pelos seus mecanismos de proteção para evitar a dor emocional. O que significa estar preparado? Estar preparado significa exercer trading não tendo nada a provar. Não está a tentar ganhar ou a evitar perder. Não está a tentar reaver o dinheiro ou vingar-se do mercado. Por outras palavras, vem para o mercado apenas para o deixar desenrolar-se à sua vontade no seu melhor estado mental para reconhecer e aproveitar as oportunidades que coloca à sua disposição. O que é o momento presente? Transacionar no momento presente significa que não é possível associar uma oportunidade para entrar, sair, aumentar ou reduzir uma posição a uma experiência passada já existente no nosso ambiente mental. Como as verdades fundamentais se relacionam com as aptidões? 1. Tudo pode acontecer. Por quê? Porque há sempre forças desconhecidas a operar em cada mercado a todo momento. Basta um trader algures no mundo para contrariar o resultado positivo da sua posição. É tudo, só um. Independentemente de quanto tempo, esforço ou dinheiro investiu na sua análise, da perspectiva do mercado, essa verdade é imutável. Não tem exceções. Quaisquer exceções existem na sua mente e estão em conflito com o mercado, fazendo com que, eventualmente, interprete os sinais do mercado como ameaçadores. 2. Não é preciso saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro. Por quê? Porque é uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas, dado um conjunto específico de variáveis que definem o seu modelo. Veja o número 3. Por outras palavras, com base no desempenho passado, pode saber que entre os 20 trades seguintes, 12 serão ganhadores e 8 perdedores. O que não sabe é a sequência de ganhos e perdas, ou quanto dinheiro o mercado irá disponibilizar nos trades ganhadores. Esta verdade transforma o trading num jogo de probabilidades. Quando acreditamos realmente que o trading é um jogo de probabilidades, conceitos como certo e errado, ganhar ou perder, já não têm o mesmo significado. Em resultado, as nossas expectativas estarão em harmonia com as possibilidades. Lembre-se que nada tem mais potencial para causar conflitos emocionais do que expectativas não satisfeitas. A dor emocional é a resposta universal quando o mundo externo se exprime de um modo que não reflete aquilo que esperamos ou acreditamos ser verdade. Em resultado, qualquer sinal do mercado que não corresponda às nossas expectativas é automaticamente definido e interpretado como ameaçador. Essa interpretação faz com que adotemos um estado mental defensivo, com uma carga negativa, que nos leva a agir precisamente da forma que estamos a tentar evitar. A informação do mercado só é ameaçadora se estiver à espera que o mercado faça algo por si. De outro modo, se não esperar que o mercado lhe dê razão, não tem razão para recear estar errado. Se não estiver à espera que o mercado faça de si um ganhador, não tem qualquer razão para ter medo de perder.
Se não estiver à espera que o mercado evolua na sua direção indefinidamente, não há razão para fazer um negócio menos vantajoso do que o esperado. Finalmente, se não esperar conseguir aproveitar todas as oportunidades só porque as percebeu e estão à sua disposição, não tem razão para ter medo de perder. Por outro lado, só tem de acreditar que tudo o que precisa de saber é 1. As probabilidades jogam a seu favor antes de abrir uma posição. 2. Tem de saber quanto vai custar descobrir se o trader vai funcionar ou não. 3. Não precisa de saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro num trade. E 4. Tudo pode acontecer. Então, como é que o mercado lhe pode fazer mal? Que sinais poderia o mercado gerar sobre si próprio que fizesse com que os seus mecanismos de proteção para evitar a dor emocional fossem ativados e excluíssem informação do seu conhecimento? Não consigo pensar em nenhuma. Se acreditar que tudo pode acontecer e que não precisa de saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro, então ganhará sempre. As suas expectativas estarão sempre em harmonia com as condições do mercado, neutralizando efetivamente a hipótese de sentir dor emocional. Pelas mesmas razões, como é que um trade perdedor ou uma série de trades perdedores podem ter o típico efeito negativo se realmente aceita que o trading é um jogo de probabilidades? Se o seu modelo coloca as probabilidades a seu favor, então cada perda coloca-o na mesma medida, mais perto de um ganho. Quando acreditamos realmente nisto, a sua resposta a um trade perdedor já não irá assumir uma qualidade emocional negativa. 3. Há uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas, dado um conjunto específico de variáveis que definem um modelo. Se cada perda o aproxima de um ganho, estará ansioso pela próxima oportunidade para entrar. Por outro lado, se ainda acredita que o trade consiste em fazer análise ou em acertar, então após uma perda irá antecipar a ocorrência da próxima oportunidade com apreensão, interrogando-se se irá funcionar. Isto, por sua vez, irá fazer com que reúna argumentos a favor ou contra um trade. Irá reunir argumentos a favor do trade se o seu medo de omitir algo for maior do que o seu medo de perder. E irá reunir argumentos contra o trade se o seu medo de perder for maior que não perder uma oportunidade. Em qualquer dos casos, não estará no estado mental mais capaz de gerar resultados sustentados. 4. Uma oportunidade não é mais do que o sinal de uma probabilidade maior de algo acontecer. Criar consistência exige que aceitemos completamente a ideia de que o trading não consiste em ter esperança, interrogar-se ou reunir argumentos num sentido ou no outro para determinar se o próximo trade irá funcionar. O único argumento que precisa de arranjar é verificar se as variáveis que utiliza para definir um sistema estão presentes num determinado momento. Quando usa outras informações, fora dos parâmetros do seu sistema, para decidir se abre uma posição, está a adicionar variáveis aleatórias ao seu sistema de trading. E isso torna extremamente difícil, se não impossível, determinar o que funciona e o que não funciona. Se nunca tem certezas quanto à viabilidade do seu modelo, então não está suficientemente confiante com o mesmo. Qualquer que seja o grau dessa falta de confiança, irá sentir medo. A ironia é que terá medo de resultados aleatórios e irregulares, sem compreender que a sua abordagem aleatória e irregular está a criar exatamente aquilo de que tem medo. Por outro lado, se acredita que um modelo é simplesmente uma probabilidade maior de alguma coisa acontecer, em vez de outra, e que há uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas para um dado conjunto específico de variáveis, por que é que iria reunir outros argumentos a favor ou contra um trade? Para um trader que opera com base nessas duas convicções, reunir outros argumentos não faz qualquer sentido. Ou deixe-me colocar as coisas deste modo. Reunir outros argumentos faz mais ou menos tanto sentido como tentar determinar se no próximo lançamento ao ar de uma moeda sairá caras depois, nos últimos 10 lançamentos, ter saído coroa.
independentemente de que argumentos considera sustentar o resultado cara, ainda há 50% de hipótese de no próximo lançamento sair coroa. Do mesmo modo, independentemente de quantos argumentos reúna para justificar abrir ou não uma posição, continua a bastar um único trader algures no mundo para anular a validade de qualquer um de seus argumentos, se não mesmo todos. A questão é incomodar-se para quê? Se o mercado lhe está a oferecer uma oportunidade legítima, determine o risco e abra a posição. 5. Cada momento no mercado é único. Pare um momento e pense no conceito de singularidade. Único significa que não é como qualquer outra coisa que exista ou tenha alguma vez já existido. Por muito que possamos compreender o conceito de unicidade, as nossas mentes não lidam muito bem com ela na prática. Como já discutimos, as nossas mentes estão estruturalmente programadas para associar automaticamente, sem conhecimento consciente, qualquer coisa no ambiente exterior semelhante a qualquer coisa que já exista dentro de nós, na forma de uma memória, convicção ou atitude. Isso cria uma contradição estrutural entre o modo como naturalmente pensamos sobre o mundo e o modo como o mundo existe. Não há dois momentos no ambiente externo que alguma vez se repliquem exatamente. Para o fazer, cada átomo ou cada molécula teria de estar exatamente na mesma posição em que esteve em algum momento anterior, o que não é uma hipótese muito provável. Mas com base na forma como as nossas mentes estão concebidas para processar informação, experimentamos sempre o momento presente como sendo exatamente igual a algum momento anterior, tal como existe dentro das nossas mentes. Se cada momento não é como nenhum outro, então não há nada ao nível da nossa experiência racional que nos possa garantir que sabemos o que irá acontecer a seguir. Por isso, vou dizer de novo, para que incomodarmos-nos a tentar saber? Quando tentamos saber, estamos essencialmente a tentar acertar. Não sugiro que não possamos prever o que o mercado irá fazer a seguir e acertar, porque muito seguramente podemos. É no tentar que residem todos os problemas. Se acreditar que previu corretamente o mercado uma vez, irá naturalmente tentar fazê-lo de novo. Em resultado, a sua mente irá automaticamente começar a percorrer o mercado em busca do mesmo padrão, circunstância ou situação que permitiram ter previsto da última vez corretamente o seu movimento. Quando os descobrir, o seu estado mental irá fazer com que pareça que tudo está exatamente como estava da última vez. O problema é que, a perspectiva do mercado não está. Em resultado, está a abrir caminho para a desilusão. O que distingue os melhores traders de todos os outros é que eles treinaram as suas mentes para acreditar na unicidade de cada momento, embora este treino normalmente assuma a forma de perder muito dinheiro antes de realmente acreditarem no conceito de unicidade. Esta convicção funciona como uma força contrária, neutralizando o mecanismo de associação automática, quando acreditamos verdadeiramente que cada momento é único. Então, por definição, não há nada na nossa mente a que o mecanismo de associação possa ligar aquele momento. Esta convicção funciona como uma força interna que faz desassociar o momento presente no mercado de qualquer momento anterior arquivado no nosso ambiente mental. Quanto mais forte for a sua convicção quanto à unicidade de cada momento, mais baixa é a probabilidade de fazer associações. Quanto mais baixa for a probabilidade de fazer associações, mais aberta estará a sua mente para perceber o que o mercado lhe está a oferecer. A caminho do estado mental adequado. Quando aceitamos completamente as realidades psicológicas do mercado, aceitamos, correspondentemente, os riscos do trading. Quando aceitamos os riscos do trading, eliminamos o potencial para considerar os sinais de mercado como negativos e, consequentemente, deixamos de ter de que proteger a nossa mente. Quando não há nada de que nos protegermos, acedemos à plenitude do que sabemos sobre a natureza dos movimentos do mercado. Nada ficará bloqueado, o que significa que iremos perceber todas as possibilidades que aprendemos,
objetivamente. E como a nossa mente está aberta a um verdadeiro intercâmbio de energia, iremos muito naturalmente começar a descobrir outras possibilidades, posições vantajosas, que anteriormente não conseguíamos perceber. Para que a nossa mente esteja aberta a um verdadeiro intercâmbio de energia, não podemos estar num estado de saber ou acreditar que já sabemos o que vai acontecer a seguir. Quando estamos tranquilos com o fato de não sabermos o que vai acontecer a seguir, podemos interagir com o mercado deixando que nos diga, da sua perspectiva, o que é provável acontecer a seguir. Nesse ponto, estaremos no melhor estado mental para entrar espontaneamente naquele estado ótimo de simbiose entre a nossa mente e o comportamento do mercado, onde conseguiremos chegar ao fluxo de oportunidades do momento presente.